Fala pessoal, belezoca? Aqui quem tá falando é o Carlos Carioca, desse vídeo aí diretamente aí do canal Sensacional e da Rádio Carioca Futebol. Eu tô aqui vim aqui fazer esse vídeo que hoje começa o Campeonato Carioca, um jogo antecipado da sexta rodada. O Flamengo entra em campo hoje contra o Audax e eu quero contar a história de 3 campeonatos carioca que terminaram de forma polêmica, né? Não polêmica por um lance ou outro ali que resultou no gol decisivo, não. Mas por alguma coisa assim que veio de fora, né? Nós vamos falar do campeonato de 90, 98 e 2002. Por coincidência, aconteceu os 3 aí no ano da Copa, né? E o que aconteceu? Por coincidência, no ano da Copa, 3 campeonatos polêmicos aconteceram. E assim, será que foi porque foi no ano da Copa? Não, foi só uma coincidência mesmo, né? Vamos começar por 90. O campeonato de 90 foi vencido pelo Botafogo numa final contra o Vasco. O Botafogo venceu por 1-0. Mas o campeonato tinha o seguinte regulamento: eram 2 turnos e tinha o campeão da Taça Rio, o campeão da Taça Guanabara. E assim, o campeão de cada turno se enfrentava numa final. Porém, o time que te somasse mais pontos, somando os 2 turnos, iria para a final, mesmo não sendo campeão de nenhum dos 2 turnos. E assim aconteceu. O Botafogo levou, mesmo não tendo ganhado nenhum dos 2 turnos, somou mais pontos e foi para a final com uma expressão chamada bye, né? Que eles dizem assim, que é aquele que vai esperar aí a outra vaga na final. E a outra vaga foi decidida por Vasco e Fluminense, né? O Vasco, né, e Fluminense jogaram uma espécie de semifinal para decidir a outra vaga, já que um ganhou a Taça Rio, no caso o Fluminense, e o outro ganhou a Taça Guanabara, no caso o Vasco, né? Essas 2 equipes se enfrentaram, né? E o Vasco levou a melhor e foi para a final contra o Botafogo. E na final, vocês vão ver aqui quanta polêmica aconteceu. Você tem aqui esse torcedor, entregando uma caravela para o jogador do Vasco levantar. Você tem o Botafogo levantando uma taça não oficial, mas calma que a gente vai chegar lá. Bem, o campeonato deu uma parada para o recesso por causa da Copa do Mundo, né? Houve um recesso durante a Copa do Mundo. A última rodada foi decidida em abril, né? Mais precisamente lá para o dia 29. E o campeonato parou ali e voltaria, e só retornaria com a fase final depois da Copa do Mundo de 90. E o que aconteceu? A diretoria ali, a federação, premeditava mudar o regulamento, que para ser aprovado e ser colocado e ser sancionado, teria que ter uma unanimidade ali entre todas as federações. E não aconteceu. O Botafogo, é claro, não concordou, porque esse novo regulamento, ainda não identificado como seria para essa final, não concordou, porque prejudicaria os seus interesses, né, para essa final, né? No caso, né, com o regulamento original, o Botafogo, com uma vitória sobre o Vasco, seria o campeão carioca. E o que aconteceu? O Botafogo venceu o jogo pelo placar de 1-0, placar esse que garantiu o bicampeonato ao Botafogo, que teria conquistado também o de 89, né, em cima do Flamengo, e foi lá e conquistou o bicampeonato. Só que o que aconteceu? Os jogadores do Botafogo estavam levantando a taça, botando a faixa de campeão e desceram para o vestiário. E o Vasco ali aguardava o Botafogo entrar em campo para uma prorrogação, porque esse segundo regulamento equivocado previa uma prorrogação caso o Botafogo vencesse. Provavelmente seja porque, em número de pontos, as 2 equipes ficariam empatadas.
por causa desse jogo extra contra o Fluminense, né? Não tenho muita certeza, fiz as minhas pesquisas e aconteceu assim, né? O Botafogo sofreu a ameaça de ser desfiliado da Federação Carioca de Futebol, né? E teve muita confusão e depois de muito tempo, decidido por 5 votos a 4 no STJD, que o Botafogo foi o campeão do Campeonato Carioca de 90, assim conquistando o bicampeonato em cima do Vasco. A taça oficial foi entregue em Marechal Hermes no dia 29 de agosto para o então capitão Wilson Gotardo levantar e comemorar o título, né? O título carioca de 1990, conquistado pela então equipe do Botafogo. Nos 2 anos seguintes, a Federação Carioca extinguiu esse regulamento. Permaneceu aí pontos corridos da Taça Rio, da Taça Guanabara, né? Um ano parece que era com 8 times, outro ano já aumentava para 10, outro ano já enxugava um pouquinho, era assim. E o que aconteceu? 92, apenas o campeão da Taça Rio, o campeão da Taça Guanabara disputariam o título. Não tinha aquele tal chamado bye, né? Pelo menos é o que está lá, né, no regulamento. Então, Flamengo e Fluminense decidiram 91, né? O Fluminense campeão da Taça Guanabara, o Flamengo campeão da Taça Rio. 92 o Vasco ganhou os 2 turnos. 93 também foi decidido Fluminense a Taça Guanabara, o Vasco a Taça Rio. Só que lá era melhor de 3, né? E nos outros anos tinham fase de grupo e era um quadrangular final. Isso durou até mais ou menos 97, 96. 94 e 95 foram disputados assim. 96 o Flamengo levou os 2 turnos. E 97 tinham 3 turnos. Também tinha um outro regulamento, mas falaremos dele num outro vídeo. Bem, 98, o que aconteceu? Em 98, né, o campeonato foi disputado por 8 clubes. Houve uma seletiva, né, no qual tirou Itaperuna e Olaria, que disputaram o Campeonato Carioca no ano seguinte, 99. E o que aconteceu? Né? O primeiro turno foi tudo jogado limpo. O Vasco se sagrou campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, um empate na última rodada contra o Flamengo. O Flamengo precisava dessa vitória para levar a Taça Guanabara. E o que aconteceu? No segundo turno, o Vasco começaria a jogar competições mais sérias. Era o centenário do clube e a equipe queria conquistar quantos títulos fossem possíveis. E o Eurico Miranda, que era muito assim, aliançado com o presidente da federação, o Eduardo Viana, o Caixa d'Água, começou a fazer umas manobras para mudar as datas dos jogos do Campeonato Carioca, coisa que ele não ia conseguir fazer na Copa do Brasil e na Libertadores, torneio qual o Vasco jogaria por ter sido campeão brasileiro em 97. E o que aconteceu? O Vasco, né, tinha ali, mesmo com a saída do Edmundo, fazia um campeonato convincente, um primeiro semestre muito convincente. Tinha ali, contavam com jogadores como Mauro Galvão ali na zaga, Odivan, ótimo zagueiro, tinha o Juninho Pernambucano, muito bom, o meio-campo sensacional, tinha o Ramon, o Pedrinho, tinha os atacantes Donizete e Luizão também, ótimo, Wagner. E o que aconteceu? O Vasco convencia muito o seu torcedor, levava o seu torcedor para o estádio, né, o qual via o seu time fazer uma boa apresentação em campo. Os problemas começaram mesmo aí no retorno do campeonato, né? O Vasco começou a fazer manobras para antecipar os seus jogos ou então mudar de data. E o que aconteceu? Flamengo, Fluminense e Botafogo se sentiam meio contrariados com isso e simplesmente retiraram seus times de campo. O primeiro WO aconteceu nessa daqui, ó. Você tá vendo aí, ó, torcedor aí querendo entrar em campo, invadindo aí o campo com as calças na mão. Olha a vergonha. E olha aqui, ó,
lá no placar eletrônico 171, que significa o quê? O número de pagantes ali. Que é claro que não foi 171, foram muito pouco torcedor, né? Teve até uma torcedora que falou assim, não é coisa que se faça no Dia das Mães. E realmente, esse clássico aconteceu segundo domingo de maio, Dia das Mães, né? E o Botafogo simplesmente não apareceu em campo. O Flamengo, por coincidência, deixou de jogar também nessa rodada, após vencer o Americano por 4-2. Um jogo antes marcou também o corte do Romário na Copa do Mundo de 98, né? No dia 6 de maio, ele sente uma fisgada na batata da coxa, da perna, não sei muito bem. O Zagallo parece não acreditar e o Romário avisa, vou estar lá. Infelizmente não aconteceu, o baixinho foi cortado da seleção, né, em decorrência da contusão desse jogo, no qual o Flamengo venceu e jogaria a outra partida contra a equipe do Americano de Campos, já sem o Romário. Né, o Flamengo vence bem, com 4-2, com chances até de conquistar o segundo turno. Porém, acontece o Fla-Flu, que habitualmente, né, primeiro vamos falar aqui do Vasco e Botafogo. O Botafogo alegou que não poderia entrar em campo contra o Vasco antes do seu jogo contra a equipe do Americano de Campos. Alegou, mandou um ofício e simplesmente não apareceu. O que aconteceu? Eles decidiram treinar. Olha aqui, ó. Você vê aqui o técnico Antônio Lopes, ele pega os cones, pega os coletes, distribui lá e vamos, ó. E o Mauro Galvão diz assim, ganhamos o jogo, né? Meio assim, tom irônico, né? O Mauro Galvão, grande capitão, todo mundo queria ter esse jogador no seu time, porque ele era uma liderança, né? Inclusive foi dele o gol do título, né? Contra o Bangu, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. E o que aconteceu? O Vasco venceu por falta de adversário, uma vitória por WO classifica-se numa vitória de 2-0, né? E depois, isso foi reconhecido alguns dias depois, por 5-4, o Vasco ganhou os pontos desse jogo, né? E logo depois aconteceu o clássico Fla-Flu, só que como o clássico realmente habitualmente acontece no Maracanã. Na época ainda não, o Engenhão não tinha sido construído, na época ainda não... O estádio principal naquela época era o Maracanã. E o que aconteceu? A federação, sem aprovação dos dois, numa medida arbitrária, marcou o jogo para Moça Bonita. E conclusão, as equipes ameaçaram não entrar em campo e cumpriram. Inclusive tem até essa matéria aqui, que saiu provavelmente, não sei de qual jornal, que um dos dirigentes do Flamengo, o Michael Azep, diz que ele alega que o Flamengo e o Fluminense foram tratados como os times de várzea, né, por jogarem os seus jogos em Moça Bonita. E, na minha humilde opinião, para se ter uma aprovação de algo, para uma coisa entrar em vigor, tem que ter a aprovação dos envolvidos, senão vira uma ditadura. E foi o que aconteceu. A federação marcou o jogo para Moça Bonita, sendo que Flamengo e Fluminense não aprovaram isso, e não tiro a razão dos clubes, porque o estádio de Moça Bonita mal conforta uma torcida, nada contra a equipe do Bangu, mas são jogos ali que acontecem, jogos contra equipes menores ali, mal conforta ali a torcida de Bangu e Madureira juntas ali. É completamente uma atitude infantil da Federação Carioca ter marcado um clássico da grandeza que é o Fla-Flu ali num estádio considerado ali estádio de clube, assim, clube menor, né? Que não num estádio acanhado como é o estádio de Moça Bonita, né? Que não oferece segurança nenhuma ao torcedor, é um estádio assim, mas para você ir no fim de tarde assistir um jogo menor ali. Eu já fui lá, sei como é que é meio apertadinho mesmo, né? No caso ali, não existe marquise ali no lado dos torcedores, só no lado da equipe da casa, né? E na tribuna de honra.
né? E é muito ruim. Você assiste o jogo com aquele sol, com a chuva em cima de você, né? Eu vi, eu já tive lá. E aí as equipes não entraram em campo. E o que aconteceu? Foi marcado ali um duplo WO, né? E o que se configurou, né, no empate. E as equipes ali, esse resultado beneficiou o Vasco, que com um simples empate contra o Bangu, né, no dia seguinte não poderia ser mais alcançado, né? O Vasco entra em campo contra o Bangu, Mauro Galvão faz esse gol aqui, ó, o gol que garantiria o título, o Vasco levanta a taça de campeão e teve muita confusão, né? O Eurico Miranda chamou o presidente do Flamengo, Botafogo e Fluminense de quadrilheiro, que eles eram incompetentes, que não sei o quê, né? E o que aconteceu? Chegou ali, o Vasco vence o jogo, né? E levanta a taça do Campeonato Carioca, né? Com algumas rodadas de antecedência. O que aconteceu aí? O Vasco, após ser campeão, né, jogaria a sua última rodada para cumprir tabela contra o Flamengo e o Fluminense. Esses que seriam realizados no dia 17 de maio, um domingo, e dia 21 de maio, que seria uma quinta-feira, né? E o que aconteceu? No último jogo, nessa matéria, inclusive do Fla-Flu, o dirigente do Flamengo dá a entender que não entraria em campo também contra o Vasco, né? Porque perguntaram a ele, e para o jogo de domingo contra o Vasco? Ele disse, ó, o jogo de lá é uma outra história, dando a entender que o Vasco, que o Flamengo não entraria em campo, e realmente aconteceu. O Vasco entra com uma equipe mista, né? Mais mesmo para a entrega da faixa, botar a faixa ali, levantar a taça, fazer a festa, mas não aconteceu. A equipe do Flamengo não comparece em campo, chega um ofício que não foi divulgado, alegando a ausência dos rubro-negros ali. E você sabe, né? Debaixo desse vídeo que aconteceu tudo isso daqui, um monte de zoação, né? O Flamengo peidou na farofa, não sei o que, fuga das galinhas. O torcedor teve que aguentar isso daí, por culpa da incompetência da federação e mais ainda dos jogadores. E o que aconteceu? O Flamengo não entrou em campo, o Vasco venceu mais uma por falta de jogadores, né? E eles foram para São Januário comemorar, né? Depois disso. E o Vasco encerrou o campeonato vencendo o Fluminense por 2-1 no dia 21 de maio para fechar com chave de ouro. O Vasco também seria campeão da Libertadores, né? E vencendo a equipe do Barcelona de Guayaquil. A decisão foi após a Copa do Mundo de 98, né? Só que o Vasco oscila no Brasileirão para disputar o Mundial de Clubes. O Vasco termina apenas em 10º e é derrotado pelo Real Madrid na final, né? E o que aconteceu? Na minha opinião, o que eu posso dizer sobre isso? Os clubes tiveram uma atitude frouxa. Eu vou dizer por quê. Eles tinham que fazer a parte dele e entrar em campo. Para mim, Flamengo, Fluminense e Botafogo foram frouxos. Você torcedor aí do Fluminense, torcedor do Flamengo, entendam como quiser. Mas foi uma atitude frouxa das equipes de ter se recusado a entrar em campo. Ah, a federação mudou? Não quero saber. O Flamengo, se entra em campo contra o Fluminense e vence ali, teria a chance de se conquistar a Taça Rio. Mas não aconteceu. Pegou mal para a equipe do Flamengo, que tinha jogadores ali bons, né? Jogadores ali até em renovado, como o Zé Roberto, o Palinha. Tinha outros ali, o Júnior Baiano, né? Dizem, né, também que o Botafogo e o Flamengo meio que cediam jogadores às seleções e por isso não concordaram em entrar em campo. Foi muita coisa. E para mim foi uma atitude frouxa, né? O torcedor teve que aguentar isso por causa da atitude frouxa do time e dos dirigentes. Não, vamos entrar em campo, vamos honrar a nossa camisa. Não vamos... não vamos boicotar isso não, vamos lá e provar que a gente pode vencer, né? Se eles tivessem superado essa adversidade que veio,
Ah, mas foi elaborada para o Vasco. Isso não tira o mérito do Vasco. O Vasco vencia e convencia. Era uma boa equipe. Na época, com seu meio campo muito bom, né? Era uma equipe de bater palma, de você pagar ingresso até mais caro para assistir. Né? Dava prazer de ver o Vasco jogar naquela época. E o que aconteceu? O Vasco, que não tem nada com isso, ganhou seus jogos e foi campeão, né? E Flamengo, Fluminense, Botafogo foram frouxos, infelizmente, é o que eu tenho a dizer, né? As equipes tinham que ter entrado e jogado, né? Para provar para eles mesmos também que, mesmo com a manobra do Eurico Miranda, eles poderiam ganhar em campo, mas não quiseram isso e foram frouxos, né? E vamos lá agora para 2002. 2002 foi pior ainda. 2002 dispensa apresentações, dispensa comentários, dispensa tudo que você possa imaginar. Esse campeonato de 2002 foi praticamente uma pelada. Como assim? O campeonato de 2002, a CBF planejava fazer um calendário quadrienal. Que é isso? Um calendário que colocava uma competição durando 4 meses, né? E o que aconteceu? Eles pegaram o Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo durou em torno de 90 dias, né? Durou entre janeiro até o final de maio. Foi um Rio-São Paulo do tamanho mais ou menos de um Brasileirão, mas de um mini Brasileirão, né? E o que aconteceu? Essa ideia não foi à frente para o ano seguinte. E aí a ideia era colocar os times nos campeonatos estaduais já lá na fase final. Só que as equipes do futebol carioca não fez desse jeito. E o que aconteceu? Botou as equipes para jogar, mas jogaram com seus times B. E você via times como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo fazendo resultados pífios ali, resultados muito ruins. Jogando ali, tinha jogos ali com resultados improváveis, né? Mesmo que você bota a sua equipe B para jogar contra a equipe principal do Volta Redonda, do Madureira, a chance daquela equipe, por mais fraca que seja, eu não gosto de dizer assim, né? Porque futebol é 11 contra 11, é gigantesca. O que aconteceu? O Vasco simplesmente decepcionava, o Botafogo também, o Flamengo, né? E o regulamento foi o seguinte: 2 turnos, Taça Rio e Taça Guanabara. O time que vencesse as duas não seria campeão e entraria uma fase final. Os 8 melhores iriam para a fase final, sendo que Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo já estavam assegurados lá. Jogavam simplesmente por jogar. E aí o que acontece? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo jogavam apenas por jogar, porque já estavam classificados, já estavam garantidos, simplesmente jogavam para cumprir tabela. A Federação Paulista não fez assim, né? Botou os grandes para jogar apenas a semifinal, ali formava um Super Paulistão. Já a Federação Carioca não fez assim. Poderia ter feito como poderia ter feito hoje também, né? Você pega os 8 pequenos, disputam entre eles e os 4 melhores pegam os grandes. Podia ser assim, né? E o que aconteceu? O Vasco, o Flamengo, né, o atual campeão, terminou a Taça Guanabara em último, o que é péssimo para uma equipe do tamanho do Flamengo, né? O americano foi campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara. Os 8 melhores se dividiu em 2 grupos. O Fluminense se classificou sozinho e o Vasco, coitado, não somou um ponto na fase final, né? Nessa segunda fase de grupos, né? O Botafogo também não passou apenas o Fluminense de equipe grande, que teria, né, o direito de empatar seu jogo, né, contra o Bangu, e teria que segurar o empate na prorrogação também. Olha que bizarra essa regra. E o que aconteceu? Chegou lá, o Fluminense empatou, foi para a final contra o americano. E o que acontece? Esse campeonato não teve
teve divulgação televisiva, não teve renda e foi apelidado de Caixão. Caixão Carioca de 2002, porque era um campeonato morto, abandonado, sucateado. Para vocês terem uma ideia, teve um Fla-Flu em dia útil, quinta-feira, para menos de 100 pessoas na rua Bariri, estádio do Olaria, né? Uma coisa muito bizarra, você viu os jogos em ritmo de jogo treino aí nesse campeonato. E aí, né, há 3 dias da final da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo de 2002, estava tendo um jogo do Campeonato Carioca simultaneamente. E o que aconteceu? O Fluminense foi para a final, dia 23 venceu o Americano 2-0, primeiro jogo, e segundo, venceu aí a equipe venceu o Americano por 3-1, dia 27 de junho, 3 dias antes da final da Copa do Mundo, na qual o Brasil se sagrou penta, e levantou a taça e foi campeão depois de 7 anos. As demais equipes ali jogavam com seus times reservas, equipe B, mesmo com o fim do Rio-São Paulo, para preparar para o Brasileirão. E apenas o Fluminense levou esse campeonato a sério. Foi um campeonato que ninguém levou a sério, foi praticamente como se não tivesse acontecido e foi polêmico. Bem, essa é a história dos 3 campeonatos polêmicos, por coincidência, em ano de Copa. Comenta aqui se você sabe de outro. Não é polêmica de um gol decisivo que foi impedimento e o árbitro validou, não é isso não. Polêmicas de fora, né? Comenta aqui embaixo, curta, né? Um abraço aí pro Jorge, sensacional, Gabriel Rodrigues, né? Comenta aqui o que você achou desses campeonatos, a polêmica, né? Se realmente o Vasco mereceu ganhar, o Flamengo o Fluminense. Na minha opinião, isso não tira o mérito dos times que conquistaram os seus respectivos campeonatos, jogaram no campo. O que aconteceu mesmo aí é que teve atitude frouxa aí dos adversários. Comente aí se você concorda comigo. Se você não concorda também tá tudo bem, né? Isso aqui é futebol. E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.